Então eu já tinha planejado na minha cabeça há muitos anos atrás. E muitas pessoas falavam pra mim pra eu ter cuidado, pra ficar de olho, mas eu nunca me senti insegura, porque a gente confiava realmente muito um no outro. E foi em fevereiro, daí eu comecei a morar sozinho. Mas eu nunca me vi trabalhando realmente fora. Quando eu tivesse meus filhos, eu queria realmente cuidar deles dentro de casa, sabe? Eu não queria trabalhar fora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu. E meu nome é Queiroz. E no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês a parte 2 da nossa história, onde a gente vai contar como que foi o pedido de namoro, como que foi toda essa fase, que a gente também economizou dinheiro pro casamento. Então a gente vai contar todos os detalhes pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo pra você não se esquecer depois. Deixe seus comentários que você tá achando desse vídeo e compartilhe também para poder ajudar o canal. E se você ainda não viu a parte 1 da nossa história, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Então primeiro você vê aquele vídeo e depois volta aqui pra ver esse aqui. Então chega de enrolação e bora ver o vídeo. Se você viu o primeiro vídeo, você sabe que a gente parou, né? Contando a nossa história até um pouquinho antes dele me pedir em namoro. Então vamos contar como que foi realmente, né, esse pedido oficial. Só pra lembrar que quando ele me pediu em namoro, eu tinha 15 anos e ele tinha 20? Tinha 20 anos. 20 anos. Meu Deus. Então vai, conta como é que foi o pedido, como é que tu preparou. Foi na agrícola da ilha, aqui em Joinville, que, gente, é um lugar super lindo, maravilhoso. E quem me apresentou o lugar, na verdade, foi a mãe dela, porque seria o aniversário da irmã dela naquele dia. Então eu tive a ideia. Eu já tinha planejado isso há muitos e muitos anos antes. Até falava pra ela que já tinha planejado como seria o pedido de namoro pra minha namorada, mesmo aquela que eu ia casar. E ela ficava, como vai ser, como vai ser? Então eu já tinha planejado na minha cabeça há muitos anos atrás. Só tava esperando minha princesa. A pessoa. Então num dia eu escrevi, né, alguns mapas com algumas rosas também. E na entrada a Manu com a irmã dela foram recebidas com a primeira rosa. Foi uma caça ao tesouro, porque daí ela ia pegando as rosinhas com os mapinhas, dando dicas para próxima etapa, e ia formando um buquê, até chegar no final, que era uma capela linda, maravilhosa. Muito bonita. E onde eu estaria, que daí eu tava sozinho, literalmente sozinho naquele dia. Abri o portão, e daí eu ficava esperando ela na entrada da capela. Daí ela vinha e eu na minha direção e eu pedi ela em namoro. Acima de tudo, ame a Deus com todas as suas forças. Busque a Ele sempre como se fosse a primeira vez. Ele é a nossa fortaleza e grande base para todas as coisas dessa terra. Então, mas é pra cá. Isso aqui não é pouco que eu tô fazendo por você. Mas quero te amar todos os dias, construir o nosso castelo, sonhar junto com você, fazer valer a pena tudo, cada segundo do seu lado. Amor. Assim, pra namorar comigo. Sim. Sim. Ah, eu tinha feito um vídeo também com algumas placas falando o que eu sentia por ela, até o pedido de namoro oficial. Eu tenho algumas fotos do pedido de namoro, então eu vou deixando aí pra vocês. Mas foi super legal, bem bonitinho mesmo. E a gente ficou combinando sem combinar as roupas. Ele tava de azul e eu também tava de azul. Então ficou bem bonita as fotos, né? Então, esse foi realmente o pedido de namoro oficial, né? Vocês viram em alguns vídeos, algumas fotos de como que foi. Realmente foi bem especial. Eu não pensava que seria assim, eu pensava que seria uma coisa mais simples. Foi simples, mas foi... Foi de coração. Foi de Né? coração. Não tinha quase ninguém naquele dia, mas tinha uma menina em específico que ela tava em volta da gente, enquanto ele tava lá declarando seu amor por mim, tinha uma menina gritando, a borboleta, a borboleta. Corria pra lá e pra cá e a Manu chorando lá. Depois do pedido de namoro, a gente realmente foi conhecendo mais nossos pais, né, indo mais na casa um do outro. Eu não ia tanto na casa dele, acho que ao todo, a gente namorou quanto tempo? 3 anos e... Namoro. Namoro mesmo foi uns 3 anos e pouco. Eu cheguei na casa dele, acho que só 2 vezes. Minha mãe não gostava que eu ia muito lá, então ele realmente ia na minha casa, né? Aí nesse meio tempo, gente, eu queria estudar também, né? Tava trabalhando
e eu queria fazer engenharia química na época. Até comentei com ela, falei, até hoje eu sou louco por química. Tava difícil, o tempo para estudo era complicado também. Faculdade eu teria que fazer, não tinha aqui, teria que ser em outro lugar. E fui revendo meus conceitos, já trabalhava na área de logística na empresa. Tive a ideia não, na verdade a mãe dela conversou comigo e falou assim, por que não vai se especializar mais na área que você está trabalhando hoje, né? Que é na área de logística, a área de transporte, essa área, né? Que é a indústria. Então eu peguei e vou meter a cara, né? Daí meti a cara e comecei a fazer a faculdade em 2018. E não me arrependo, gostei muito, aprendi bastante coisa. E quando a gente começou a namorar e ele entrou na faculdade, muitas pessoas enchiam a nossa cabeça, por exemplo, Muito. assim, Emanuel, ele tá na faculdade, ele vai começar a se envolver com outras meninas, vai te trair, alguma coisa assim, sabe? Só porque tá na faculdade. Que outra faculdade, quem tá fazendo faculdade sabe, é um outro universo, é um mundo muito complicado de se dar. É bem diferente. É bem Eu tô diferente. fazendo faculdade agora, tô no 2º ano de design e realmente é muito diferente da escola, assim. E muitas pessoas falavam pra mim pra eu ter cuidado, pra ficar de olho, não sei o quê. Mas eu nunca me senti insegura, porque a gente confiava realmente Sim. muito um no outro. Quando você tem certeza daquilo, você não há dúvidas. Quando a gente decidiu namorar pra casar, era uma decisão, não foi um sentimento qualquer. Sim. E até uma coisa que a gente nunca foi de fazer foi essa coisa de ficar fazendo ciúminho um no outro, sabe? De criar situações pro outro ficar com ciúme, ficar emburrado. A gente nunca foi disso, então acho que também foi um dos motivos da gente nunca Sim. ter, por exemplo, duvidado um do outro. A gente né? compartilhava até as coisas que aconteciam, né, na faculdade. Não era obrigação, né? Mas eu comentei que fiz trabalho com tal pessoa. Não rolava, né? Tipo, ela também falava que tinha trabalhos no ensino médio com amigos. Mas... até porque às vezes eu ficava o dia inteiro na escola, porque tinha atividades complementares, tinha que ficar de tarde, porque nessa época eu estudava de manhã. Então eu tinha educação física, essas coisas, tudo de escola. Então acabava que eu ficava muito tempo lá, sempre um livro aberto. Ele tem que ser, né, gente? Relacionamento é assim, namoro e noivado principalmente é o momento que você tá conhecendo aquela pessoa. Então, quando você casa, você tem que casar com aquela pessoa que você sabe que conheceu no namoro. Até porque tem que conhecer realmente muito bem a pessoa pra não chegar no casamento com surpresas, né? Vai que tu chega no casamento recém-casado e descobre uma coisa assim muito grande assim da vida da outra pessoa, né? E pode gerar até num divórcio, alguma coisa assim, muitas brigas. Daí passou esse período ali. Infelizmente, tava meio triste onde eu tava trabalhando. Tava contente com a faculdade, mas eu tava triste onde eu estava trabalhando. E foi aí que o pai dela tinha mudado a empresa para Joinville, né? Não era na mesma cidade. E ele precisava de alguém que ajudasse ele a trabalhar na parte interna da empresa, né? Ali, cuidasse. Que ele conversou comigo, a gente conversou. E em dezembro de 2018 comecei a trabalhar com o pai dela, onde eu tô até hoje e não me arrependo. Aí daí passou acho que 2, 3 meses. A minha mãe chegou comigo assim, falou que ia se mudar pro Paraná, com meu padrasto. Pro Paraná, gente. Paraná. Não Pará. Aí eu falei assim, tá bom, né? E já tava estudando, já tava trabalhando. E agora que o momento que eu encontrei uma pessoa que eu tinha certeza que era a pessoa quem ia casar, que eu amava, que eu respeitava, que me respeitava, eu falei, não, vou continuar aqui, eu vou meter a cara na vida a só, né? Eu e Deus. Tu tinha quantos anos? 21, né? 21. 21 anos. E foi em fevereiro, daí eu comecei a morar sozinho. Não tão sozinho, porque eu morava, tipo, do lado da casa dela, que era 5 minutos, dava a pé, eu acho. Era muito perto, gente. Mas, às vezes eu ficava assim, 3 meses em casa sozinho, olhava pro teto, eu ficava pensando, meu Deus do céu, cadê minha mãe? E assim, eu nunca ia na casa dele sozinha. Na verdade, eu nunca cheguei na tua Não. casa, né? Era sempre ele que ia na minha. E desde o início do namoro, nós dois já tínhamos, né, esse sonho de se casar um com o outro, porque a gente não iria namorar se não fosse pra casar, a gente já tinha esse objetivo desde cedo. Então, em 2019, a gente começou realmente a guardar dinheiro pro casamento, né? Eu não trabalhava, até porque eu tava no ensino médio, então eu estudava de manhã e de tarde, alguns dias, e ele fazia faculdade.
Então a gente só tinha realmente o dinheiro dele, uma parte, né, no caso, porque ele estava morando sozinho, então tinha mais gastos. Mas eu queria realmente fazer alguma coisa pra guardar dinheiro pra gente. Então o que que a gente pensou? Eu não podia trabalhar fora, por causa da escola, então eu resolvi fazer bolinho de pote pra vender na escola e na faculdade dele. Era muito bom. Era muito bom, o pessoal Muito legal. gostava realmente muito. Se eu tiver foto, eu vou colocar aí pra vocês. A gente fazia 2 tamanhos de bolinho de pote, um que era bem pequenininho e outro que era um pouco maior. E a gente vendia muito, Gente, muito. era tão legal que no início eu ia nas pessoas, mostrava, apresentava o produto, né? As pessoas comiam, gostavam. Daí as pessoas começaram a gostar tanto que elas começaram a vir, tipo assim, a procurar, cadê o rapaz do pote? Aí eu comecei a ficar sentado na praça de alimentação na faculdade e as pessoas começaram a passar e comprar. Tipo, hoje tem aquele? Tem. Aí a gente fazia vários sabores, acho que nem tanto. A gente Não, fazia não é. de brigadeiro, brigadeiro com coco, eu acho que era, né? E abacaxi com coco. Meu, o de abacaxi com coco era muito bom mesmo. Eu não lembro exatamente quanto tempo que a gente ficou vendendo os bolinhos, mas a gente conseguiu um dinheiro muito bom, né, com essas vendas. Só que chegou um momento que a gente teve que parar de fazer os bolinhos, porque quem ficava na parte da produção dos bolinhos era eu, né? A minha mãe me ajudava, só que tava ficando muito pesado por causa do ensino médio, né? Muitas provas, muitos vestibulares, então acabou ficando muito pesado. Então a gente parou, mas a gente realmente conseguiu um bom dinheiro. Se eu não me engano, foi um semestre, tá? Em 6 meses. Uns 6 meses ali. Até quando eu voltei das férias ali, que foi o último semestre, na faculdade, o pessoal perguntava, esse ano não tem bolinho? O pessoal cobrava. Cobrava bastante. Mas realmente ficou, tipo, inviável de fazer porque tava muito corrido. E assim, depois de final de 2019, acho que não aconteceu grandes acontecimentos, né? Em 2019 eu tava no 2º ano do ensino médio, tava indo pro 3º, então realmente 2020 ia ser um ano muito turbulento pra mim, porque ia ser o 3º ano, ia ter que decidir o que eu ia fazer de faculdade. Tava sendo bem complicado, porque eu realmente não sabia o que fazer. O meu pai queria muito que eu fizesse medicina, e eu realmente pensava que eu queria isso. Mas no fim, eu sabia que esse era um sentimento que eu tinha, porque os professores implantavam em mim, porque eu sempre tive notas muito boas na escola. Então, sempre quando eles perguntavam pra mim o que era, eles falavam, mano, o que tu quer fazer? Medicina? Eu falava, não, eu não sei o que eu quero fazer. Todo mundo pensava que eu ia fazer medicina. Tem cara, mas... Todo mundo ficava me perguntando e tal, só porque eu tinha nota boa. Mas eu não me via nisso, sabe? Eu não me via num hospital, trabalhando, até porque a gente sempre conversava. Eu queria sempre cuidar da nossa família. Por exemplo, estar dentro de casa, cuidando dos nossos filhos. Não ter um trabalho que me desgastasse tanto pra ter que deixar as crianças com outra pessoa. Então, medicina pra mim, já descartei. Gente, isso é importante também no namoro. Até antes, né, você saber, porque, que nem ela falou, você entrar num relacionamento depois de que casar e ter surpresas. Então é sempre bom você ter diálogo, né, com a pessoa que você tá decidindo se casar, entendeu? Seja ela tanto a mulher como o homem. Então vocês têm que ter esse diálogo entre vocês. Até que a gente conversava sobre tudo. Eu perguntava pra ele se ele queria ter filhos. Eu perguntava, por exemplo, eu não queria... Na verdade, quando eu entrei no 3º ano, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Mas eu nunca me vi trabalhando realmente fora. Quando eu tivesse os meus filhos, eu queria realmente cuidar deles dentro de casa, sabe? Eu não queria trabalhar fora. Então, eu falei isso pra ele, porque a minha mãe cuidou da gente assim. Ela sempre estava dentro de casa, cuidando da gente. E eu queria realmente ter esse cuidado com os nossos filhos, né? Então, eu expliquei pra ele, eu perguntei pra ele o que ele achava. Porque se a gente entrasse no casamento não tendo isso definido, e eu quisesse ficar dentro de casa sem trabalhar, cuidando dos filhos, e ele que realmente quisesse que eu trabalhasse fora, ia ter brigas, ia ter discussão. Só que agora encontrei um trabalho que eu posso trabalhar de casa. Então tá sendo bem mais fácil, é bem mais tranquilo realmente trabalhar gravando vídeo. Então é mais tranquilo do que você trabalhar fora. Pelo lado da minha família, eu não poderia aceitar, né? Até porque minha mãe, gente... Meu pai não foi presente tanto na minha vida. Foi mais minha mãe. Então minha mãe foi meu pai, minha mãe cuidou, batalhou, lutou por mim. O carinho que eu tenho por ela é imenso, entendeu? Ela me ensinou a ser um homem de verdade. E assim, muitas pessoas me perguntam, Manu, como que tu soube que ele era o cara certo que tu ia se casar?
Eu realmente orava muito por isso, até antes da gente namorar. Vocês viram no primeiro vídeo que eu orei por ele, né? Sem ele saber nada. E eu realmente orava pedindo confirmações de Deus. Não que caísse uma estrela do céu me confirmando. Não, eram os pequenos gestos, sabe? Por exemplo, eu olhava o jeito que ele tratava a mãe dele, o jeito que ele tratava a minha família, principalmente a minha mãe, meu pai, minha irmã. Então, realmente eu via que ele tratava com muito carinho, sabe? Então, eu fui vendo nesses pequenos gestos, eu fui vendo como que ele se comportava quando alguma coisa saía fora do controle, quando ele estava nervoso. Porque, assim, a gente sabe que no casamento, o que acontece entre 4 paredes, ninguém sabe o que acontece. Então, você tem que conhecer muito bem uma pessoa para, quando você chegar no casamento, não ter surpresas. Então, tem que resolver muito bem isso. A gente realmente conversou muito. Até quando a gente ia na igreja, o pessoal falava que a gente resenhava muito. Todo mundo, na verdade, falava que a gente... vocês vivem resenhando muito, vocês resenham muito. Realmente, resenhando é conversar, assim, sabe? Ficar conversando. Então, ali em 2020, né, como todos sabemos, começou a pandemia. E foi um momento muito complicado pra mim, porque eu tava no 3º ano. E a minha escola, onde eu fazia, era o curso positivo. Então, era uma escola muito puxada, ao meu ver, era uma escola muito puxada. Ter essas aulas online foi bem complicado, até que ele me ajudou a estudar química. Ele fazia minhas provas. Porque, assim, eu realmente não conseguia, sabe? Era muito complicado, eu tinha que ver umas 8 aulas por dia. Eu tinha mais de 100 exercícios para fazer por dia, então era muita coisa. Realmente, ele me explicou algumas coisas, fazia algumas provas pra mim, né? Eu não sei como eu passei no 3º ano, sério, porque realmente foi um ano muito difícil, assim. Todo mundo da minha sala tava meio perdido, tava meio sem entender o que fazer. Foi um ano atípico, né? Foi um ano bem complicado mesmo. E um pouco antes da pandemia iniciar, a gente se mudou, minha família se mudou. No caso, a gente morava bem pertinho, como ele morava sozinho, a gente morava perto. Mas a gente se mudou para um lugar um pouco mais longe. Então a gente não se via tanto quanto antes. Era mais finais de semana? Era mais final de semana que ele ia lá pra casa, a gente ficava lá. Às vezes ele ficava só no sábado, né? Porque ele não dormia lá em casa também. Então ele ficava ali só até umas 9 horas, 10 horas, já ia embora. E a gente só ia realmente se ver na outra semana, no final de semana. Então foi meio complicado, porque eu também tinha muita ansiedade, né, por causa da escola. Então foi bem difícil mesmo. E a Amanda sempre tinha um costume muito... Eu nunca esqueço. Quando eu ia embora, ela falava assim, quando chegava, manda mensagem. Aí ela falava assim, quando foi chegando o próximo, né, do casamento, ela falava assim, um dia isso aí vai terminar, a gente não vai precisar falar que quando chegar em casa manda mensagem. Eu sempre falava pra ele, porque teve uma época que tu ia de Uber, né? Uber. Então era bem... Às vezes ele ia um pouco mais tarde lá de casa, então eu ficava preocupada, né? Porque realmente é meio perigosinho. Então, o que chegou em metade de 2020? Chegou o nosso noivado. Nosso pedido de noivado. Mas esse vai ser assunto pro próximo vídeo. Vocês vão ficar bravos comigo? Vão. Mas eu vou postar esse vídeo em sequência. Então vocês vão ficar um pouco mais de boa, né? Esse vídeo aqui eu tô postando numa terça. Então sexta-feira vai ter a próxima parte desse vídeo. Então aguardem. Porque realmente o nosso noivado foi uma bênção. Vocês vão entender no vídeo. Gente, se o nosso namoro já foi uma bênção, O pedido foi uma bênção demais, gente. Somos abençoados até hoje, né? Em tudo. Sim. Mas o pedido de noivado foi top. Então foi isso, gente. Esse foi contando um pouquinho sobre o nosso namoro, contando realmente como que foi a nossa história. Se vocês tiverem alguma indicação de vídeo pra gente fazer, se vocês quiserem que a gente se aprofunde mais nesse assunto, vocês podem colocar aqui nos comentários, que a gente pode trazer mais vídeos juntos, né? Porque realmente tem muitas meninas que me perguntam, né? Tem muitas dúvidas sobre como que é o namoro, como escolher a pessoa certa, como saber se é a pessoa certa. Então, se vocês tiverem alguma dica de vídeo pra gente fazer, pode colocar aqui nos comentários. Então é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe seu like aqui embaixo pra ajudar a gente. Comente aqui embaixo o que você tá achando da nossa história, se você tá achando legal. E não se esqueça também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Dá um beijo, pô. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.